Nosso assunto do dia de hoje é a falsa santificação e vamos usar o texto de Colossenses capítulo 2, como tem sido anunciado desde que começamos. Colossenses capítulo 2, a falsa santificação. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero lembrar aos irmãos, conforme já ouvimos verdadeiramente, que a santificação é algo muitíssimo importante para a vida e a fé cristã. Não só porque é um mandamento de Deus, de facto, Deus manda, ordena que aqueles que se achegam nele devem ser santos. Só por isso deve ser algo que nos preocupe. Mas não apenas o fato de que Deus manda, mas também Deus dá um aviso muito sério em relação a essa questão da santificação. Em Hebreus capítulo 12, Deus diz que sem a santificação ninguém vai ver a Deus. Então não é um assunto para negociarmos ou para analisarmos se dá ou não, para empenharmos-nos nela. A Bíblia nos mostra que Deus não quer que aqueles que são dele continuem num estado de contaminados, mas Deus quer que nós sejamos puros. Por causa disso, a pessoa que está trabalhando ou está engajada numa falsa santificação não verá a Deus. É por causa disso que esse tema tem espaço aqui no dia de hoje. A realidade é que entre nós, que nos chamamos cristãos, estamos seguindo caminhos diferentes sobre esse assunto de santificação. De tal maneira que, de facto, há esta que chamamos de falsa santificação e há a verdadeira santificação. Então, dentro mesmo do aspecto da santificação, temos dois grupos. Um dos grupos é aquele que quer ser agradável a Deus segundo os seus próprios esforços, como temos ouvido aqui. Tentam obedecer à lei e cumprir determinadas regras, pensando que através disso Deus vai lhes aceitar. Infelizmente não ouvem o apelo do Filho quando diz: vindem a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O passo aqui é um passo de fé para Jesus, para sermos aliviados. Não somos chamados para vir estar ao lado de Jesus, aí começarmos a nos aliviarmos a nós mesmos. O convite do Filho de Deus é que Ele vai nos aliviar quando nos aproximarmos dele. Mas há esse grupo, que é outro grupo, que de facto reconhece que os seus esforços não podem conseguir agradar a Deus. Se você já chegou neste nível em que você reconhece que nenhum dos seus esforços pode agradar a Deus, você já está num passo, e vamos ver daqui a pouco, que nós vemos e consideramos como a verdadeira santificação. Isso me lembra as palavras do Paulo Washer. Talvez nós todos conhecemos no seu livro O Verdadeiro Evangelho. Ele diz que ainda que você diz que acredita em Jesus, mas você considera que Jesus só te vale, ele usa essa percentagem de 99,99%, e você acha que há uma coisa para contribuir 0,01, você vai para o inferno. Essa é a colocação, a ilustração que o Paulo Washer nos dá. Achei interessante essa questão. Os dos primeiros grupos são os que de facto veem a Jesus, mas ainda não querem depender totalmente dele, enquanto os de segundo descansam e dependem totalmente dele. Uma pergunta rápida é: em qual dos grupos você se encontra? Como é que você se identifica nessa questão? Os irmãos de Colossos são um caso interessante para nós nesta questão de falsa santificação. Se você olhar o capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz que eles tinham fé. Versículo 3 diz que eram motivos de constantes ações de graças de Paulo. Versículo 4, amavam os santos. Versículo 5, tinham esperança do céu pelo evangelho que ouviram.
Versículo 6, o evangelho estava produzindo frutos e crescendo entre eles. Capítulo 1 ainda. Ouviram e entenderam a graça de Deus através do fiel ministro de Deus, o Epáfras. Capítulo 1, versículo 7. Foram libertos do reino das trevas e transferidos para o reino da luz em Cristo. Versículo 13, em quem seus pecados foram perdoados. Versículo 14, era uma igreja pela qual Paulo orava desde que ouviu da fé deles. Capítulo 1, versículo 9, portanto, eram crentes, esses irmãos de Colossos, tinham aceitado a fé, vieram a Jesus. Então, quando você lê o capítulo 1 de Colossenses, você pode se identificar com alguns aspectos lá no capítulo 1. O problema está quando você chega no capítulo 2, porque Paulo está a escrever para avisar a eles, para não se deixarem enganar por palavras convincentes, capítulo 2, versículo 4, e se submeter a ordenanças de homens, capítulo 2, versículo 20, de forma a serem aceitos por Deus. Paulo diz que agora vocês estão a buscar ser aceitos diante de Deus por cumprimento de regras de homens e não através do sacrifício, somente do sacrifício de Jesus Cristo. Então o que Paulo está a dizer? Irmãos, capítulo 1 ele faz uma boa descrição de um crente e todos nós nos podemos possivelmente nos identificar com isso, que de facto estávamos na fé. Mas no capítulo 2, Paulo já escreve para lhes mostrar que, olha, essa atitude da qual estou a ouvir através do Epáfra, significa que vocês já estão deixando a fé. Por causa disso, Paulo escreve esta carta àqueles irmãos para lhes encorajar a permanecer em Cristo e lhes instruir a orientarem a sua vida na base de Cristo. Quando você lê agora o capítulo 3 em diante, você vai ver Paulo a dizer, agora que vocês ressuscitaram com Cristo. E vamos entender isso agora quando olharmos o capítulo 2. Então Paulo está a dizer de que eles estavam se prendendo numa falsa santificação, numa santificação que chamaríamos de perigosa distração. Então vamos ler a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 2. Vou ler todo o texto, os irmãos vão acompanhando. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodiocenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza na vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros,
que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens? Pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Palavra do Senhor. Senhor, pedimos que o Senhor glorifique o seu nome e o nome do seu Filho Jesus, a quem o Senhor mandou, para que de facto nós tenhamos a vida eterna. E a vida eterna é conhecer a Ti, Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E isso nos basta. Senhor, ajuda-nos. Espírito Santo, abre as nossas mentes e os nossos corações. Fale conosco. E através de nós fale com a sua igreja em Moçambique. Para que o nome do seu Filho, somente o nome do seu Filho, aquele a quem você ama e somente em quem você se compraz, possa não só ser conhecido, mas também ser glorificado. Amém. Vamos dividir o capítulo em 3 pedaços, em 3 partes. A primeira, vamos nos concentrar nos versículos 6 a 15. Embora podemos ter uma variação, de novo, para o capítulo 1 e voltaremos. Nesta primeira, vamos ver de que a falsa santificação é conforme a tradição dos homens e não segundo Cristo. Tudo que é conforme os homens é falso, é falsa santificação. Somente a santificação que é segundo Cristo é que é a verdadeira. Logo no versículo 6 e 7, Paulo, depois de falar o que já ouvimos no capítulo 1, ele diz que a santificação que é segundo Cristo é alicerçada nele mesmo. Se o irmão reparou o versículo 6, Paulo fala como quem já recebeu a Cristo. Isso é bom, porque está numa situação de que de facto já recebeu Cristo. Os irmãos em Colossos já tinham recebido Cristo. Então Paulo agora está dizendo que o próximo passo é andar nele. Não basta receber Cristo e depois seguir um outro caminho. De facto, o que foi dito a Josué, para não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, é verdadeiro para o cristão hoje, que já recebeu a Cristo. Se você recebeu a Cristo, de facto, requer-se de si
se recebeu a Cristo, que não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. O versículo 7, Paulo diz que tem que estar radicado em Cristo Jesus. Aliás, o próprio Cristo já nos disse há muito tempo, irmãos, que Ele é o único caminho pelo qual percorremos na intimidade do Senhor. Não há outras coisas que devem ser trazidas nesse caminho de Cristo. Cristo é o único e somente Ele, através de quem de fato crescemos e percorremos a jornada da santificação quando já estamos em Cristo. Versículo 7 diz que devem ser radicados em Cristo. Ou seja, se você recebeu em Cristo, as suas raízes devem estar só e somente em Cristo e em nenhuma outra coisa. Não alastre as suas raízes para outra fonte. Permaneça em Cristo. Paulo continua ainda no versículo 7 e diz que se recebeu Cristo, deve nele ser edificado. Então Paulo não somente nos mostra que Jesus é aquela fonte onde as nossas raízes devem estar firmes, mas também ele nos apresenta Cristo como um edifício, ou seja, como um alicerce aonde nós vamos edificar os nossos edifícios. Estávamos conversando recentemente com um grupo de irmãos que estão se a preparar para construir o templo, casa de oração no caso. Então, quiseram poupar dinheiro e não comprar aquelas pedras que esses caminhonistas costumam vender, aquele rachão que partem nas montanhas. Então foram para uma montanha muito antiga, que ninguém está a partir pedra lá, e avaliaram aquelas pedras e disseram, podemos usar, vamos poupar dinheiro e vamos fazer alicerce com essas pedras. Enquanto se preparavam para ir carregar aquelas pedras que estavam espalhadas, ninguém estava a carregar, uma outra pessoa disse, vocês querem carregar pedras naquela montanha, sim? Mas vocês não estão a ver que ninguém carrega, essa é a primeira coisa. Vocês não estão a ver que ninguém carrega pedras ali? Ok, ninguém está a carregar. Vão lá, peguem a pedra. Aquela pedra, quando você pega, ela fica em pó. Então, não é próprio para vocês investirem dinheiro para construir um templo ou uma casa de oração por cima daquelas pedras. Vai cair. Assim é a vida do crente. Qualquer outra pedra que você, ainda que ache própria ou preciosa, não funciona para você edificar a sua vida de santidade, a vida cristã, a sua vida de fé. Uma e única pedra serve. Paulo está a dizer que é Jesus. Para quem já recebeu a Jesus. A outra coisa que Paulo nos mostra aqui, diz que vocês devem ser confirmados por fé. Veja, essa questão que Paulo começa. Confirmados na fé. De novo, o elemento fé é importantíssima para essa questão da nossa santificação. Diz, conforme a instrução que vocês receberam, diz Paulo no versículo 7. Olha, aquela instrução que vocês receberam de que Cristo é o fundamento e o único fundamento, é nessa mesma instrução que nós estamos baseados. Por isso convidamos a vós outros, irmãos em Colossos, que permaneçam nesse fundamento. Igreja moçambicana. Estamos nós totalmente neste fundamento? Ou temos buscado outros fundamentos? Incluindo para garantir as nossas posições como líderes. Porque até lutamos entre nós. Para não dizer que nos matamos. Buscamos outros fundamentos. Cristo é o fundamento. Se a minha igreja enche ou não enche, Cristo é o fundamento. Se há oferta ou não há oferta, Cristo é o fundamento. Não nos desviamos nem para a direita e nem para a esquerda. Não procuramos outras coisas, porque Paulo fecha o versículo 7 dizendo: crescendo em ações de graças e sede agradecidos.
naquilo que vocês já receberam em Cristo, que Deus vos dá. Porque, para além disso que Paulo diz aqui, ele já tinha nos dado uma razão. No capítulo 1, versículo 18 a 28, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Ele é o princípio. Aliás, a Bíblia diz também que ele é o alfa e o ômega. Só que, mesmo quando nós dizemos que Cristo é o alfa e o ômega, aqui no meio queremos colocar outras coisas. Só é alfa quando estamos antes do alfa e ômega quando estamos depois de outra. Mas aqui no meio temos colocado muitas coisas. Se Cristo é alfa e ômega, Cristo é alfa e ômega. E isso quer dizer de que ele é alfa e ômega. Versículo 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, diz o Senhor. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, ele já fez a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós, outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O que é que Paulo está a dizer aqui? Jesus já conquistou, Cristo conquistou a paz que nós precisamos. Eu não preciso tentar outros mecanismos para eu conseguir paz com Deus. Esse era o problema que estava a acontecer em Colossos. Não sei se não é o seu problema também, lá na congregação local onde o irmão está. Então Jesus já reconciliou, diz todas as coisas, no céu e na terra. E se você já recebeu Cristo, você também já está no estado e na condição de reconciliado. Também Paulo diz que na própria carne do seu corpo, pela sua morte, também nos reconciliou com Deus. Ou seja, Jesus resolveu o nosso problema de afastamento e também o nosso problema de falta de entendimento. Todas essas coisas Jesus já resolveu diante de Deus. Versículo 21 no capítulo 1. Paulo diz que na cruz ele nos apresentou a ele mesmo. Ou seja, Cristo faz todo o trabalho para nos apresentar a ele mesmo. Versículo 22, no capítulo 1, diz que santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Mas o versículo 23 coloca uma condição. Fé. Se é que permaneceis na fé. Tudo é através e somente através da fé. Então, esta é verdadeiramente a santificação completa. Próprio Jesus fez. Diz que santos, veja, ele nos apresenta diante dele, por causa do que ele fez, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, o trabalho que ele fez, ao nos apresentar diante dele mesmo, já não há nada, não há antó ali, para quem entende macua. Não há mais nada, já não há mancha, não há nada que vai nos fazer culpáveis diante dele, porque ele mesmo resolveu. É por isso, voltando para o capítulo 2, versículo 8, a palavra, não sei como está na sua versão, mas na minha versão diz, cuidado. Paulo diz, tenham cuidado, irmãos, para não serem enredados, ou seja, não serem colocados numa rede, não serem empacotados, não serem pescados como um peixe e ficarem
presos. E vocês estariam sendo pescados com filosofias e vãs sutilezas. Sutilezas aqui são teorias e argumentos que ele chama de falsa sabedoria, que são conforme a tradição dos homens e os rudimentos do mundo, ou seja, princípios elementares. As pessoas ainda voltam para aquelas coisas elementares, básicas, pequeninas. Quando pensamos que a pessoa já está na 12ª, de repente descobrimos que ainda nem sabe mais um. Então Paulo está dizendo, não voltem para mais um, se vocês já estão em Cristo. Entendemos que vocês já estão num nível mais avançado de entendimento. Parece que nós gostamos de mais um. Versículo 9. Diz porque, então, depois dele nos chamar o cuidado, no versículo 9 ele nos diz por que nós temos que ter cuidado dessas coisas. Em Cristo, versículo 9, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, tudo que você precisa para o seu relacionamento com Deus, para o seu conhecimento de Deus, está em Cristo. E toda a plenitude diz. E diz que neles vocês, os que creem, versículo 6, se recebeste Cristo, então vocês, se receberam Cristo, vocês já são perfeitos. Versículo 10, também nele estáis aperfeiçoados. No versículo 11, diz que vocês foram circuncidados, não aquela circuncisão de homem, mas a destituição do poder da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ou seja, Cristo já trabalhou aquilo que nos atrapalhava para que nós cometêssemos o pecado. Ele já destituiu este poder em nós. Porque nele, versículo 12, se vocês aceitaram e receberam a Cristo, foram sepultados e ressuscitaram com ele no batismo. Então, a situação já está resolvida, diz aqui Paulo. Versículo 13 diz que ele deu vida a vocês com ele mesmo, perdoando todos os vossos pecados e delitos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Versículo 14 diz que ele já cancelou toda a dívida que era contra nós. Ou seja, diante de Deus já não há nada para ser cumprido de maneira que nós paguemos alguma coisa. Jesus removeu inteiramente a dívida, versículo 14, e cravou na cruz como aquele que vence e mostra a sua vitória cravando ali. E diz que no versículo 15 ele venceu os poderes do mal. E de suas mãos nos arrancou. Ou seja, Jesus, ao vencer os poderes do mal, aqueles que governavam e nos escravizavam, Jesus já nos arrancou, nos tirou das mãos dele. Ou seja, esses poderes do mal já não têm autoridade contra a vida do crente. Se é que recebeste Cristo. Aqueles que não receberam Cristo dizem que não é possível um africano viver água e sal. Não é possível. Água e sal não é possível um africano viver água e sal. Então em Cristo nós não só temos água, o sal, mas temos tudo que nós precisamos. É possível viver somente e unicamente em Cristo diante de todas e qualquer coisa, seja que for. Então no versículo 5 diz, todos os poderes foram despojados. Vou começar no versículo 14. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, já está resolvido, e que constava de ordenanças, de novo, esses princípios elementares, os quais nos eram prejudicial. Veja só, a outra questão aqui, quando nós seguimos uma falsa santificação. Essa mesma santificação que nós queremos seguir, ela nos é prejudicial. Diz que Cristo removeu inteiramente, encravando na cruz. Fixo. Está lá. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, Paulo nos mostra que, olha, Cristo já fez o serviço completo. Cristo já consumou todos os requisitos divinos,
tanto da nossa salvação e do ponto de vista eficaz diante de Deus da nossa santificação. Ou seja, no fim das contas, o que Deus quer de nós é que Cristo pagou a nossa dívida. O segundo ponto, versículo 16 até versículo 19, nos mostra que a falsa santificação segue a sombra e não a imagem verdadeira, que é Cristo, o cabeça. Diz que o cerimonialismo não santifica. Versículo 16. Ninguém vos julgue por causa de comida ou de bebidas que se considerem próprias, ou de festa, ou de lua nova, ou de sábado. Essas coisas não santificam. Determinada comida ou determinada bebida não santifica. Então, não são essas coisas que vão vos santificar. Elas são exteriores. Continuando, Paulo diz que nos mostra aí que a observância de dias, como festas, como lua nova ou como sábado, também não santifica. Esses dias, essas festas, esses preceitos que nós até transpiramos para os cumprir, eles mesmos, em si mesmos, não têm nenhum poder, diz Paulo. Vamos ver isso mais à frente. Diz, essas coisas geram sombras. A realidade é o próprio Cristo, no versículo 17. Então nós já não precisamos da sombra, nós já não precisamos da foto. A imagem para isso é aquele que tem, seja namorado, seja namorada, ou mesmo um marido, uma esposa, que está distante. E você espera por essa pessoa, mas você tem uma foto dessa pessoa. Aqueles que até dormem por cima da foto, como se aquela pessoa estivesse ali. E quando olha a foto, até dá beijos àquela foto, como se fosse aquela pessoa. É imagem. Está certo, não sei, ou seja, não é necessariamente um pecado, enquanto a pessoa amada não está aí. Agora imagine que a sua esposa ou seu marido já voltou de viagem e você ainda continua abraçado à foto, não quer saber dele. O esposo já chegou, mas, meu querido, na foto. O marido já está aí. Você já não precisa da imagem. É o que Paulo está a dizer aqui. Olha, essas coisas foram seguidas, observadas, exigidas de alguma maneira, mas agora que o próprio chegou, já não precisamos andar abraçados a essas regras. É por isso, versículo 16 e versículo 17, ninguém vos julgue e ninguém se faça árbitro. Essa imagem de árbitro é muito boa, que Paulo está a usar aqui. Basta ver um irmão com alguma coisa... Não pode fazer isto. Não pode cortar assim o cabelo. Não pode fazer... Temos árbitros entre nós. Paulo está a dizer, ninguém se faça árbitro no meio de vós. Esse jogo já terminou. Jesus Cristo já apitou no fim. Já terminou. Então, nós temos a liberdade em Cristo. Ninguém. Se vocês repararam, Paulo fala muito de ninguém aqui. Então temos que ter cuidado com os ninguéms. Se alguém não retém Cristo, é um evangelista ninguém. Ou um pastor ninguém. Eu não sei que tipo de pastor você é. Porque se está... Então, aí, pastor, ninguém. Ou evangelista, ninguém. Porque quando nós baseamos essas regras e trazemos elas como se fossem o próprio evangelho, acabamos fazendo com que as pessoas pensem que ser crente é amarrar isto, ou amarrar aquilo, ou andar assim, ou sentar assim, ou assentar assim, anulando Cristo. As pessoas não veem Cristo porque estão obcecadas, estão a transpirar para se manter naquela regra que a igreja está a apresentar, acabando até ofuscando
Cristo. E elas se sentem crentes por causa disso. E se sentem mais perto de Deus por causa disso. Paulo está a dizer que isso é falsa santificação. Versículo 18 diz que esses falsos mestres seguem visões. E para nós em África, esse assunto de visões tem muito espaço, porque os antepassados, eu lembro uma vez que fui ao curandeiro, me disseram que os teus problemas a partir de agora vão ser resolvidos. O problema é que a sua avó, mãe do pai do teu pai, estava longe de ti. Agora, com esse trabalho que vamos fazer, toda a vida sua vai correr bem. Nós, em África, assuntos de espiritualidade encaixam muito bem, porque nascemos e crescemos nesses rudimentos e andamos nisso. E agora estamos a ouvir vozes públicas que estão a ganhar prêmios no nosso país. Cada notícia você há de ver, fulano ganhou um prêmio XXX, fulano ganhou o prêmio XXX. E diz que os nossos curandeiros são os nossos Cristos. E alguns de nós estamos nos desviando para isso. Paulo diz que pretextam a humildade. Quando falam, parece que faz sentido o que estão a dizer. E culto dos anjos, diz que estão enfatuados na sua mente carnal. Esses são o grupo dos apóstolos que estamos a ver a encherem e os profetas a encherem. E às vezes nós colocamos um like lá quando eles colocam alguma coisa. Estão aí agora igrejas que ficam cheias daqueles que só toca só. Ele anda, você cai. Você anda, você cai. E nós estamos lá. As pessoas estão atrás dessas coisas. Então, Paulo diz que não se deixem enganar por essas coisas. Mantenham-se em Cristo. Então, Paulo está a dizer que torna-se falso tanto eles quanto o ensino, porque não estão a reter a cabeça. Versículo 19. Então Paulo está a dizer, o problema em todas essas coisas, em todas essas regras, esses princípios elementares, é que não estão a manter, não estão a reter a cabeça, que é Cristo. Veja o versículo 19. Não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, atenção, com todo, é completo, e todo o corpo, suprido e bem vinculado, ou seja, bem ligado e unido por suas juntas e ligamentos, cresce. O crescimento que procede de Deus, Cristo Jesus. Em Cristo já está tudo ligado, organizado, apertado, já não há mais espaço. E nele cresce, o corpo cresce, o crescimento que vem de Deus e não de homens. Quando estamos adicionando algo ao ensino de Cristo ou à cruz, nos tornamos falsos mestres. Cristo é o fundamento da santificação, nos mostra o versículo 19. Nele todo o corpo cresce, como diz o versículo 19. E ele supre tudo, está tudo bem vinculado com os ligamentos. Então, irmãos, precisamos fazer uma análise. O que é que, na minha própria vida, primeiramente, está-me a atrapalhar de eu estar 100% em Cristo e descansar nele? O que é que, na minha congregação, me atrapalha de eu estar 100% em Cristo e descansar nele? Porque qualquer coisa que parece que é essencial para Deus me aceitar e Deus me ver como cristão, essa coisa ofusca Cristo. Pastores, meus irmãos pastores e meus pastores, pregadores, meus irmãos pregadores, cuidado para que nós mesmos não nos tornemos os ninguéms de Moçambique, como haviam esses ninguéms de Colosso, lá no distrito onde você está, lá no posto administrativo, lá na localidade onde você está. Cuidado para que você não seja o ninguém lá da sua área, que não esteja adicionando nada a Cristo. Terceiro,
versículo 20 a 23, o último pedaço, Paulo diz que os preceitos e doutrinas dos homens não têm poder para transformar ou santificar. Se você leu com atenção, se morreste, veja de novo, Paulo está a trazer este raciocínio. Se morreste, não vem uma condição. Se você já morreu, lá no versículo 6 diz, se recebestes Cristo, então se você já morreu com Cristo, para os rudimentos do mundo, porque como se vivesse no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toqueis naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Então Paulo está a dizer que o que conta não é o cumprimento das proibições ou ordenança dos homens, mas ter morrido com Cristo. Isso é o que conta. Os esforços para cumprir essas regras só nos fazem voltar atrás. Só nos fazem voltar para um mais um. Se é que não nos fazem voltar para A, E, I, O. Então, Paulo diz que isso está a vos fazer voltar aos rudimentos do mundo, como se vivesses no mundo. É por isso que Deus quer aquela santificação que procede de Cristo, que mostra que de facto nós já não temos nenhuma ligação com esses preceitos como se vivêssemos no mundo. Paulo, no versículo 21, diz que os esforços para não tocar isto ou aquilo, não comer isto ou não beber aquilo, são falsa santificação. Primeiro, versículo 22, porque são preceitos e doutrinas de homens e desaparecem com o uso. Pessoas que vivem inventando regras. Hoje tem uma regra. Amanhã vão acrescentar mais uma regra. Depois, aquilo que fizemos no mês passado tem que ser renovado e feito de uma nova maneira. Pessoas que vivem na base de regras sempre vão inventar regras. As regras nunca vão ser suficientes. Paulo está a chamar isso de rudimentos do mundo. Todas as coisas não têm nenhum valor contra a inclinação pecaminosa. Versículo 23. Tais coisas, veja na sua Bíblia, com efeito, têm aparência de sabedoria. Parecem boas coisas, principalmente se é o pastor bem respeitado, alguém que estudou e tal, fez um nível de teologia. Quando ele está a falar, essas coisas parecem que têm uma sabedoria, como culto de si mesmo, ou seja, tem elementos de culto essas coisas. E de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Essas coisas não vão nos ajudar a desviar a inclinação do nosso coração para o pecado. Não são essas coisas que vão transformar a nós. Paulo diz, essas regras não santificam, não têm poder para mudar a nossa natureza. Não é fazer isto ou fazer aquilo. E a igreja que até tem supervisores. Tem alguém que tem que verificar para garantir que aquela regra está sendo cumprida. Tem supervisor. Alguém vai te cumprimentar como se estivesse a amar. Paz do Senhor, irmão. Quero ver como é que está a situação na cabeça. Então não precisamos disso. Temos Cristo. Paulo diz que essas coisas não têm poder para nos mudar. E de facto, há pessoas que ao se apresentar, bons crentes, bem apresentados, bem limpinhos, quando só são ovelhas por fora. Mas como estão a cumprir aquelas regras, parecem santas. Algumas você até pode ter receio de cumprimentar, porque parece mais santo do que eu. Porque a maneira como se apresenta a pessoa. Então Paulo está a dizer, isso não tem poder para transformar. Porque essas mesmas pessoas, ao sair, a maneira como vive, porque não morreram com Cristo e não receberam Cristo, não tem como haver uma transformação interna. Tudo que vamos ver é maquiagem externa e não muda o interior. Cristo, irmãos. Paulo está a dizer, Cristo. O que é que vemos aqui, neste capítulo? Vamos agora a alguns pontos de reflexão
e ao mesmo tempo concluindo. Quantos de nós buscamos aceitação diante de Deus na base do que nós conseguimos fazer e não na base do que Cristo fez? Quantos de nós... Você já sentiu uma situação em que você se sente bem, principalmente esses que acham que podem perder a salvação? Você acha que por causa de algum assunto Deus já não te aceita porque você não fez aquela coisa. Então você se sente que já não merece porque você não fez aquela coisa. Quantos de nós achamos que Deus nos aceita finalmente por causa daquilo? Em vez de nos virarmos para Cristo. Não é essa a santificação dos Colossenses. Ou pelo menos que Paulo está a dizer que deviam abandonar. Quantos de nós achamos que somos melhores na base do que é exteriormente visível e não na base do que é interiormente realizado pelo Espírito Santo? Não é esse o caso de exibir os nossos feitos, como faziam os fariseus por terem circuncisão no corpo e observar a lei mosaica? Em que é que somos diferentes deles, se nós estamos a buscar e nos achamos aceitáveis diante de Deus por causa do que é exteriormente visível? Quantos de nós vivemos uma vida cristã baseada em regras dos homens e não baseados em Cristo, seguindo pessoas e não Cristo? Aliás, até há situações em que o que determinada pessoa fala é mais importante do que o que Cristo fala, do que o que as Escrituras dizem. Buscamos obedecer mais aos bispos. Se isso foi dito em Maputo, é isso que temos que fazer. Se isso foi dito pelo pastor presidente, é isso que temos que fazer. Se o apóstolo X é que disse, então é isso que devemos cumprir. Se o profeta fulano falou isso, então nós queremos obedecer isso. Em vez de obedecer a Bíblia e agradar a Deus, colocamos pessoas em primeiro lugar, mesmo no contexto evangélico. Nós que nos chamamos evangélicos. Quantos de nós estamos apegados ao eu e não ao ele, Cristo Jesus? Eu e não ele. Quantos de nós estamos apegados ao nome da congregação e não a Cristo? Se na minha congregação se fala isso, é isso. Não me interessa mais nada. Na igreja onde eu ando, a minha igreja diz isso, então é isso mesmo. E achamos que por causa da igreja nós somos cristãos. E deixamos Cristo e deixamos a Bíblia de lado. E nos chamamos de evangélicos. A pergunta é, em que é que somos diferentes dos católicos? Porque apontamos o dedo para os católicos. Mas para nós, basta bispo falar em Maputo, já está. Só é bispo que está em Maputo, diferente do Papa que está em Roma. Mas é a mesma coisa, o sistema é o mesmo. O sistema é o mesmo. Não são essas coisas, irmãos, falsa santificação. Aquela que se baseia em nós, que Paulo está repreendendo aqui. De facto, como Paulo diz, a verdadeira santificação é aquela que é feita em Cristo. E é isso que nós devemos fixar os nossos olhos. Não por causa dessas coisas que acabamos de falar aqui, mas por causa de Cristo, o verdadeiro alicerce. Portanto, Cristo é aquele que vai nos capacitar para aqueles requisitos. Aliás, se você continua, por favor, chega em casa e continua a ler. Você há de ver que a base para não mentirmos não sou eu, é Cristo. Porque estás em Cristo, já não deves assim. Então Cristo é o alicerce, o princípio, o fundamento, não a congregação, não a pessoa fulana ou pessoa X. Aliás, diz Cristo que nós somos os ramos, que só podemos dar bom fruto se nós estamos a receber a seiva que Ele, como árvore ou tronco principal, drena para nós. Se é que já fomos cortados daquela árvore original onde nós estávamos e fomos enxertados em Cristo. Se nós ainda não fomos ligados a Cristo, então nós
ainda daremos fruto amargo. Cristo, irmãos, é a nossa total e completa confiança. Ele mesmo se santificou para que nós fôssemos santos. Olha, nós somos santos porque Cristo se santificou por nós. João 17, versículo 19. Jesus é a completa santificação. As Escrituras muitas das vezes nos mostram que Jesus é a nossa santificação. 1 Coríntios, só para ler um dos textos que nós vemos isso. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 a 31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Em Cristo nós já não precisamos nos submeter a essas falsas santificação que existem e somos chamados a nos submeter a ela. Devemos manter o nosso foco em Cristo Jesus. Jesus é o provedor da nossa força. É por isso que todo tipo de santificação que você pode tentar realizar fora de Cristo não vale. Por quê? Porque não transforma. O próprio Deus é que diz, vai nos dar novos corações. Em Ezequiel 36. Só Deus tem poder para nos convencer e nos dar força para realizarmos a santificação. Portanto, a santificação é primeiramente realizada por Deus. Depois se vê no nosso modo de viver que de facto Deus está a agir em nós. Então, o nosso foco tem que ser sempre Cristo. Cristo é o orientador. Sem Ele nós não temos como viver de maneira que agrada a Deus. Porque Ele é quem nos faz andar pelas veredas de justiça, de Salmos 23, 3. Jesus é o nosso intercessor. Veja, até as nossas orações valem, porque Jesus ora por nós. Se Jesus não orasse por nós, as nossas orações por si mesmas não valeriam nada. As nossas próprias orações dependem da intercessão de Jesus diante do Pai. Jesus é aquela carne que precisamos, aquela comida que santifica, de João 17, 17, quando ele diz, santifica-os na palavra. Na verdade, a sua palavra é a verdade. Então, a nossa santificação está baseada em Cristo, nas Escrituras. Ele é a vida que vivemos. Devemos procurar sermos achados nele. Fora de Cristo não há nenhuma santificação. Tudo é por Ele e para Ele. Só estando nele é que podemos conseguir abandonar o pecado, realizando assim a santificação que nos é exigida. E sem ele, não podemos conseguir fazer nada. Minha oração, irmãos, como moçambicano, é que sejamos achados nele. Cada um de nós possa ser achado em Cristo e não nos preceitos e doutrina dos homens. Paulo fez a mesma coisa. Quando você lê Filipenses, ele diz que tudo que eu seguia antes de Cristo, eu considerei lixo. Todavia, não confiamos no que fazemos, mas sabemos que devemos viver do modo digno do Evangelho. Então, não devemos confundir. Isso significa que eu posso viver de qualquer maneira. Devemos viver do modo digno do Evangelho. Aliás, Jesus disse que pelos seus frutos os conhecereis. Então, Jesus é quem nos dá a força que nós precisamos para essa santificação. Então, é por causa de Cristo que já não mentimos, e Ele nos dá força para não mentir, que já não roubamos, que já não andamos em embriaguez, que já não nos envolvemos em adultério. Irmãos, quantas pessoas estão na igreja e cumprem regra e vivem no pecado? Enquanto Cristo não realiza a santificação, nós continuaremos na mesma. Portanto, o nosso foco tem que ser Cristo, para Ele realizar em todas as áreas onde nós estamos, seja no trabalho, seja na machamba, seja como for, como tratamos as outras pessoas, inclusive os nossos empregados, como fazemos, como o nosso dia a dia se apresenta. Porque Ele, Jesus Cristo, é a verdadeira santificação. Aliás, a verdadeira obra da santificação
é a fé, como o próprio Jesus diz em João 6, 29. João 6, versículo 29, Jesus diz que o passo da santificação é o passo da fé. João 6, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que creais naquele que por ele foi enviado. Então, a boa obra, muitas das vezes nós lutamos para fazermos as boas obras, que é bom. Jesus está a dizer, a boa e a mais excelente obra para fazermos não é seguirmos regras, mas é exercermos fé em Jesus Cristo. A boa obra é que creais naquele que por ele foi enviado. Assim seremos achados naquela que é a verdadeira santificação. Pai, pedimos que o Senhor nos ajude e que realmente sejamos achados em Cristo, que é a mais excelente obra e a verdadeira santificação. Ajude-nos a identificar os rudimentos e as coisas elementares e as doutrinas de homens que nos cercam, que nos atrapalham de viver em Cristo e permanecer em Cristo, como aconteceu naquela igreja em Colossos. Ajuda-nos, Deus, agora a firmarmos os nossos pés e as nossas raízes e os nossos edifícios em Cristo Jesus e descansarmos nele e nele sempre receber o poder para viver do modo digno do Evangelho e não conforme pessoas, nem conforme congregações, nem conforme preceitos e doutrina de homens, para que o teu nome seja glorificado e que nós sejamos achados em santificação verdadeira. Em nome de Jesus. Amém.